3 pacientes com hiperplasia benigna de próstata, a próstata aumentada, com tamanho de próstata muito parecidos, que foram tratados de maneiras diferentes. O primeiro foi feito uma cirurgia robótica, o segundo foi feito um green light e o terceiro um ROLEP. Nesse vídeo nós vamos contar para vocês os motivos dessas decisões de serem escolhidas técnicas diferentes para pacientes com tamanho de próstata semelhante. Então nós estamos aqui para discutir os 3 pacientes que eu comentei na introdução. Eu me chamo Paulo Maron, sou médico urologista, estou aqui do meu lado com o Dr. Diego Gouveia, também urologista. Nós somos médicos urologistas especializados no tratamento das doenças benignas e malignas da próstata, as doenças que acometem esse órgão importante do homem. Então, Diego, o primeiro paciente, você quer comentar um pouquinho desse caso? Sim, nesse caso é um paciente de 70 anos que tinha a próstata ali em torno de 120 gramas. E nesse caso foi optado pela prostatectomia transvesical robótica, né? Então uma cirurgia por via de acesso abdominal, né? A gente sabe que é uma estratégia aí que a gente geralmente lança mão para próstatas de maiores volumes, né? Eventualmente até mais do que isso, 200, 250 gramas, mas nesse caso em específico o paciente tinha uma outra doença a mais, que é a hérnia inguinal. Inclusive ele tinha hérnia inguinal dos dois lados. E se a gente optasse, por exemplo, para ele para uma cirurgia pelo canal, a gente não conseguiria, através do mesmo acesso, corrigir esse outro problema que ele tinha, né, Paulo? Então, a gente acabou optando por fazer a prostatectomia transvesical robótica e, através do mesmo acesso, dos mesmos cortezinhos, já corrigiu o problema das hérnias, né? Exatamente. Então, assim, foi uma escolha bem assertiva, né, para tratar os 2 problemas de uma vez só. Lembrando a todos que nós consideramos próstatas grandes acima de 80 gramas, então qualquer método que seja para tratamento completo da hiperplasia que a gente vai citar aqui, eles são bem escolhidos para tratar próstatas acima de 80 gramas. E a decisão vai ser baseada em uma série de fatores, tanto da doença quanto do paciente. O segundo caso, Diego, um paciente de 88 anos que nós fizemos um green light. Os comemorativos desse paciente é que ele tinha o Alzheimer como uma doença importante nessa faixa etária, né? E além disso ele era um paciente que tinha tido um problema cardiológico prévio, usava AS, tinha arritmia e para fundamentar o caso ele tinha uma sonda na bexiga, né? Ele estava usando essa sonda há 4 meses. Então fala um pouquinho sobre a decisão de fazer o green light nesse caso. Nesse caso vamos chamar aí de paciente B, né? Então lembrando, paciente A, um paciente um pouco mais jovem, não tinha muito problema de saúde, tinha próstata de 120 gramas e a gente acabou optando pela robótica. Esse paciente que a gente está falando agora, que seria o paciente B, paciente de 88 anos com a próstata do mesmo tamanho, mas com um risco cirúrgico muito aumentado, né, Paulo? Então, assim, para uma cirurgia de grande porte, para um tempo de permanência hospitalar maior, seria um pouquinho mais complexo, né? Então, nesse paciente, a gente não tinha um intuito de remover por completo toda aquela parte da próstata que estava inchada. A gente queria fazer o que a gente chama tecnicamente de tunelização. A gente queria abrir ali o caminho para poder a urina passar e conseguir tirar a sonda. E o green light, nesse caso, é excelente. O green light ele é uma tecnologia que tem um potencial de retirar uma grande quantidade da próstata, mas se a gente for comparar com técnicas que fazem a enucleação, a retirada de fato, já não é tão completo, né? Então, para um paciente de 88 anos, que nesse caso, a gente fez essa vaporização com laser, né, o green light, e o paciente evoluiu super bem, a cirurgia rápida, alta, precoce, e tá aí, conseguiu ficar sem a sonda, né? Perfeito. E também, né, título de informação, né, é importante a gente falar sobre a RTU convencional, ou a ressecção transuretral, muito comum e utilizada no Brasil e no mundo todo, né? Ainda é padrão ouro, principalmente para as próstatas até 80 gramas. Quando a gente ultrapassa esse volume de próstata, a gente tem que pensar em outras técnicas, porque a RTU muitas vezes não vai atender muito bem, o resultado não vai ser aquele que a gente gostaria. Então, por isso que nesses casos, existem uma série de detalhes que a gente precisa avaliar para decidir então a técnica cirúrgica. E o último caso é um paciente de 58 anos. Esse paciente, nós fizemos então um ROLEP. Por quê? Na verdade, a decisão veio de uma série de fatores. Ele chegou para a gente já perguntando dessa técnica, uma técnica muito relevante hoje em dia, só que esse paciente ele tinha uma cirurgia abdominal prévia, ele tinha feito uma cirurgia para diverticulite, tinha tido uma complicação dessa diverticulite, precisou fazer uma drenagem do abdômen. Então, para esse paciente, se a gente faz uma cirurgia através do abdômen, né, muitas vezes as condições ali de entrada do acesso abdominal são bem desfavoráveis, bem difíceis de acessar a próstata. E como a gente tem na hiperplasia
inúmeras formas de tratar também via uretral ou pelo canal da urina, o Rolep cai muito bem nesses casos, né, Diego? Comenta um pouquinho do que a gente espera do Rolep para esse paciente. Exato. Assim como o Greenlight, o Rolep é uma estratégia de cirurgia que a gente se utiliza do próprio canal urinário para abordar ali a parte da próstata que está inchada. Qual que é a diferença, né? Muitas vezes é um pouco difícil de entender, mas basicamente o Greenlight, assim como a RTU convencional, é uma raspagem da próstata. A diferença para a raspagem convencional é que a gente usa o laser como fonte de energia. O Rolep, a gente também usa o laser como fonte de energia, mas o objetivo não é raspar a próstata. O objetivo é retirar esse tecido que está inchado como se fosse literalmente uma enucleação. A gente vai tirar a parte de dentro da próstata que está inchada, a gente tira esse monobloco, né, digamos assim, e a gente joga essa peça para dentro da bexiga e depois, através de um material específico que chama morcelador, a gente acaba retirando esse material de dentro da bexiga. Então não é uma raspagem, é uma enucleação. Qual que é a diferença na prática? Tende a ser mais completo, né? A gente tende a conseguir retirar mais material, né? Então, sobra menos tecido, menos parênquima prostático para trás. Então, esse paciente, ele tinha a questão do acesso abdominal ser um pouquinho mais difícil pelo fato, o que não proíbe, obviamente, mas poderia trazer alguma dificuldade técnica, algum risco a mais. Mas esse paciente também, ele tinha muita preocupação com questão relativa a retratamento. Ele queria fazer uma cirurgia que, de certa forma, fosse um pouco mais definitiva, né? E o Rolep, para um tamanho de próstata aí que nem esses que a gente citou no vídeo agora, mais ou menos uns 120 gramas, ele traz realmente uma ressecção bastante completa, né? Lembrar que esse paciente é um paciente jovem, então todas as doenças que a gente trata da hiperplasia com cirurgia, existe uma chance baixa de voltar, mas é um paciente muito jovem, com certeza a expectativa dele é ter uma qualidade de vida sem a próstata aumentada por mais tempo, né? Então acho que o recado final desse vídeo é mostrar para vocês que a escolha do tratamento depende de uma série de questões pessoais do paciente, né, questões de expectativa de resultados e tamanho de próstata. Tudo isso vai definir a melhor forma e estratégia de tratamento para você e por isso que o seu urologista, inclusive, também faz parte do quebra-cabeça, que tem habilidade com a técnica, que tem mais facilidade e tem mais alcance de outras técnicas, vai decidir conjuntamente contigo a melhor forma de tratamento para você. Bom, acho que está muito claro, esse vídeo elucida muito bem essa questão da próstata grande e as decisões de tratamento. E mais uma vez, eu peço a vocês para continuar assistindo nossos vídeos, temos muito conteúdo a respeito de próstata, cirurgia robótica, Greenlight, Rolep, entre outros, e com certeza você vai aprender mais. E nós pedimos que você compartilhe esse conteúdo para que mais homens possam ficar informados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.